abençoando, assim como eu tenho certeza que Ele fará nessa noite aqui conosco. Vamos abrir a palavra lá em João, capítulo 17. Nós vamos ler os versículos, que é o 20, o 21 e o 30. Diz assim a palavra do Senhor: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Só tem louvado seja teu nome, Senhor. Glorificado, Senhor, exaltado seja o Senhor nesse lugar, Senhor. Nós continuamos aqui na tua presença, Senhor, debaixo da cobertura do teu sangue, clamando, Senhor, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, para que continue no nosso meio. Eu peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nada seja capaz de desviar os nossos pensamentos, nem confundir a nossa mente nessa noite, mas que o Senhor, meu Pai, possa estar direcionando tudo aquilo que vai ser dito, Senhor. Que eu possa ser um instrumento nas suas mãos, para que, Senhor, a tua vontade, a qual o Senhor colocou em meu coração, ela prevaleça aqui nesse lugar. Eu te peço isso, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A igreja pode sentar. Irmãos, a palavra de Deus hoje, aqui em João, capítulo 17, fala da oração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na qual ele tem destaque nessa oração em alguns pontos muito importantes para a nossa vida. Aqui, Jesus, essa oração, na verdade, pode ser dividida em 3 pontos. Muitas pessoas falam. Primeiro, do versículo 1 até o 9, é quando o Senhor Jesus ele trata da glória sobre ele para que o Pai seja glorificado. E do versículo 9 até o 16, ele começa a falar sobre a intercessão dele na vida dos discípulos, e aí em diante sobre a intercessão na vida de cada um de nós. E essa, eu posso dizer sem medo, que talvez seja a oração mais importante que nós temos conhecimento revelada dentro da palavra de Deus, porque revela a vontade de Jesus Cristo na vida de cada um de nós. E eu queria tratar de algumas coisas mais voltadas para a intercessão de Jesus. Então nós vamos falar sobre a intercessão primeiro, pela proteção divina que Jesus ele clama nessa oração. No versículo 9 ao 16, ele fala assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as suas coisas são minhas, e nisso eu sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guarda-os em teu nome, porque tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre
mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Sou até Deus. Jesus, ele aqui então ele começa a orar ao Pai, pedindo a proteção dele por cada um de nós. E ele sabia o que cada um dos seus discípulos e que cada um de nós passaríamos pelo teu nome. E quando eu falo assim, o que cada um de nós passaríamos pelo teu nome, talvez, pelo menos para mim, sou estranho quando eu falo de nós aqui. Nós aqui, eu digo nós aqui no Brasil, porque nós não temos muita ideia do que é uma perseguição pelo nome de Jesus. Na verdade, às vezes quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei ainda analisando sobre isso, que na verdade o brasileiro, ele tem algumas coisas que são bem peculiares do brasileiro, e uma delas é o jeitinho. E aqui a gente tem um jeitinho até para falar de Jesus, porque nós estamos preocupados sempre em não ofender o próximo. Mas a palavra de Deus fala que a palavra dele é ofensa àqueles que estão longe da presença dele. Mas nós temos essa preocupação. Se uma pessoa é de uma religião, até mesmo porque existem leis contrárias que fazem coisas contra aquilo que Cristo ensina, nós precisamos ir ovos para poder falar daquilo que Jesus tem. Nós não podemos falar claramente, porque podemos ser ofendidos, podemos tomar um processo, mas lá fora, irmãos, quando nós vemos alguns testemunhos, é completamente diferente. Muitas vezes nós estamos falando da perseguição por aquilo que nós queremos e não diretamente por aquilo que Jesus falou. Nós não temos muito essa noção, porque isso está entranhado em nós. E aqui Jesus, ele fala que ele começa a orar pelos seus discípulos, por aqueles que ele queria, que sabia que viria após os discípulos, porque aquele que fizesse a vontade do Pai, ele sabia que precisava de uma intercessão, ele sabia que precisava de uma proteção. E nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Primeiramente, aqui Jesus, eu quero apresentar como intercessor. E quando a gente fala de intercessor, lá em Hebreus, no capítulo 8, do versículo 1 ao 8, fala assim: olha, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Mas agora alcançou ele o ministério, tanto mais excelente quanto mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendemos, lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. E esse novo concerto já foi estabelecido por Jesus Cristo. Então, o que significa?
ser sacerdote? Eu acho que todo mundo sabe o que é sacerdote, mas eu quero falar um pouquinho sobre o que é sacerdote. Primeiro, ser sacerdote é ser mediador. Jesus serve como principal mediador entre Deus e as pessoas. Eu quero que você saiba, e saia daqui nessa noite com a certeza que tudo aquilo que você precisa, Jesus é o intermediador diante do Pai. É Ele que está sentado à destra do Pai, intercedendo pela sua necessidade. Eu me lembro, irmãos, de uma pessoa que há muitos anos atrás eu evangelizei, e essa menina, ela veio do centro espírita, e foi uma luta muito grande, porque todo dia ela me ligava, ficava horas no telefone, ela via coisas terríveis dentro da casa dela. Ela começou a frequentar a igreja lá de São Pedro, onde eu era pastor, mas era muito longe para ela só foi lá umas 2 ou 3 vezes. Então eu indiquei uma outra igreja mais próxima, que era lá na Zona Norte, para ela, e ela ficava lá. E essa menina já tinha tido câncer 7 vezes, e ela não podia ter filho, já era comprovado pela justiça, pela medicina, perdão. E ali, a gente conversando, sempre orando, juntos, e na outra igreja, até que um dia foi dito para ela que ela não conseguia entender porque certas coisas não aconteciam com ela. E aí foi ensinado para ela o seguinte: até para orar existe jeito. Você tem orado certo? Não sei como. Está escrito que tudo que pedires ao Pai em meu nome, Jesus fala, sendo da vontade do Pai, Ele lhe concederá. Ela entendeu isso, e quando ela entendeu, ela foi curada desse câncer. Glória a Deus. Isso já tem mais de 10 anos, até hoje que eu saiba não voltou. E ela não podia ter filho, hoje ela tem um filho. Então, irmãos, é importante a gente se atentar a esse mediador na nossa vida. É no nome de Jesus. Ele é aquele que vai intermediar as suas necessidades diante do Pai. Ser sacerdote, sumo sacerdote, é saber que ele é um sacrifício perfeito. Os sacerdotes tinham como missão levar o sacrifício lá no Santo dos Santos. Só que esse sacrifício ele tinha tempo. Jesus então ele se oferece como o Cordeiro perfeito, aquele que deu a vida para ser o sacrifício real na vida de todos nós para todo o sempre. Ser sacerdote é ter compreensão e compaixão. Como Jesus foi provado em tudo, assim como os humanos, mas sem pecar, ele pode compreender as nossas necessidades. Irmãos, você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente olha Jesus de uma forma muito distante daquilo que ele realmente é. Ele foi homem como eu, como você. E às vezes as tentações que nós passamos e nós acabamos sucumbindo diante dessas tentações, ele passou, ele entende. Ele sabe como é difícil você vencer a luta que você passa. E é Ele que está pronto, mesmo diante dessa luta, dessa dificuldade que você tem, para te abraçar todos os dias e dizer: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Não vai ser a tua fraqueza que vai me afastar. É isso que Paulo fala: quem me separará do amor de Cristo? Não é altura, não é largura, não é profundidade, não é nada, irmão, porque Jesus ele te ama, ele te compreende. Ele é maravilhoso, ele é amor, ele é justo. Ele é justo, ele sabe que nós enfrentamos todos os dias e está conosco do
nosso lado. Ser sacerdote é sumo sacerdote, é ter superioridade a Deus. Ele é considerado um sumo sacerdote superior ao sacerdote levítico, pois seu sacerdote é eterno e a aliança que ele estabeleceu é superior. Não esqueça disso, é superior. Em João 17, versículo 11 e 12, está escrito assim: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Eu tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum destes se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Aqui eu entendo que a necessidade de proteção dos discípulos e de cada um de nós que servimos a Cristo, Jesus ele entende. Sabe, Jesus ele cuida de cada um de nós em cada detalhe que muitas vezes nós nem observamos. Às vezes nós somos mal-humorados, ingratos com Deus, e Ele continua cuidando de cada um de nós. Tem problemas que acontecem na nossa vida que nós nem sabemos o porquê, e ao invés de agradecer porque Deus está no controle da sua vida, nós começamos a murmurar. Às vezes você tem um compromisso, algo acontece e você perde esse compromisso, e o que você faz? O que eu faço? Reclamo. Porque eu tinha que estar lá em tal horário, mas você não sabe o que podia acontecer se não foi a intervenção de Deus na sua vida. Às vezes, irmãos, nós não sabemos, mas o cuidado de Deus ele está em cada detalhe. É numa atravessar de rua que você pode se distrair, um carro te pegar, é numa direção de um carro em que você pode se distrair e causar um acidente, mas Jesus ele está ali, os anjos do Senhor estão ali em todo o tempo te guardando, te protegendo, guardando o nosso dia a dia, as nossas necessidades. E é por isso que ele fala que na oração ele fala: peço que os guarde. Quer ver um exemplo disso? Está lá em Lucas. Tem algumas passagens, eu vou ler muitas passagens, então se você não quiser acompanhar todas, fique em 17, quem puder anotar, anota, depois vem em casa. Lucas 22, do versículo 31 até o 35. Ali disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás nos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a sua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma aos irmãos. É só até eu falei 35, mas só 31 e 32. Olha que coisa interessante, muita gente não sabe o que significa essa passagem. Aqui Jesus ele fala: olha, Simão, Simão, eis que Satanás pede para cirandar contigo. Você sabe o que quer dizer cirandar, irmãos? Cirandar parece que é dançar, mas não é. Cirandar é pisotear. Era um termo que era usado para pisotear, para que o trigo fosse feito. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, Satanás quer acabar com a tua vida, mas eu tenho que decidir por ti todos os dias. E quando você entender isso, dá o testemunho para a conversão daqueles que estão ao seu redor. Satanás, ele tem que o tempo todo o inimigo, ele quer te destruir. A função dele é matar, é roubar, é destruir. E nós precisamos entender essa guerra espiritual que nós vivemos todos os dias da nossa vida. Isso não cessa, irmãos, até a volta de Jesus, porque o inimigo ele já sabe qual é o destino dele, e ele quer fazer com
que a igreja desanime de caminhar com Cristo. E infelizmente nós temos visto muito isso. Muitos estão parando pelo caminho por causa das lutas, porque não tem lutado com as armas certas, porque não tem colocado o seu olhar em Cristo, não tem visto os benefícios, só os problemas, só as dificuldades. Mas Jesus, ele tem intercedido todos os dias pela tua vida, e a misericórdia do Pai é a causa de você não ser consumido. Pela intercessão de Cristo na nossa vida. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, irmão. Precisamos de proteção sobrenatural de Deus contra toda a influência do inimigo. Nossa vida cristã é um campo de batalha. Não se esqueça disso, que o teu prêmio é maravilhoso. Sabe quando a gente vê o Olimpíada, o sacrifício que um atleta faz? Paulo chega a falar isso em suas passagens. Olha, um atleta, ele é capaz de correr, de se sacrificar, parar de comer. Lutador, ele tem que emagrecer, chegar no tempo certo. Um atleta, ele tem que ganhar vigor, impulso, arrancada. E aquilo ali tem uma série de exigências, de sacrifício, para ganhar algo que é corruptível. Mas o que nós estamos buscando é incorruptível. Ela vem dos céus. Então merece o nosso sacrifício, merece a nossa dedicação à palavra de Deus. A intercessão pela santificação na verdade. Logo depois do versículo 17 ao 19, ele fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Interessante que essa semana mesmo eu vi um vídeo de um pastor conhecido que fez muito sucesso no passado. Um pastor que fez muito sucesso no passado. Não vou falar o nome porque é um nome muito conhecido de todos, principalmente quem já conhece a evangélica há mais tempo. O pastor Caio Fábio. Ele teve esse pastor, ele era da presbiteriana, fez muito sucesso, principalmente na década de 70, 80, e ele um dia caiu. Ele arranjou outra mulher e ele saiu de frente da igreja. E hoje ele prega que você não precisa estar na igreja. Ele tem um monte de seguidor na internet, onde ele ensina, na minha opinião, heresias terríveis. E uma delas é essa que eu vou falar. Ele fala que santidade não tem nada a ver com moralidade. Como que não tem nada a ver com moralidade? Se a palavra de Deus em 1 Coríntios, vou ler aqui para vocês, 1 Coríntios, eu pensei que eu tinha anotado, mas não anotei, não tem problema nenhum. Fala que as moralidades, os homossexuais e várias outras referências do que eu me recordo agora de cabeça. Eu sei que se eu não me engano, é 25, 45, alguma coisa assim, 1 Coríntios. O que é que acontece? Fala que quem essas pessoas não vão herdar o reino dos céus. E ele vai e fala que a imoralidade, que ela não tem nada a ver, e ele usa termos chulos para falar dessa parte, e muitas pessoas têm acompanhado homens como esse. A minha preocupação a cada dia que passa é essa. Então, tem pessoas que estão indo na onda de pregadores da internet, e com isso tem se desviado cada vez mais da verdade. Interessante que a oração de Jesus,
de repente no versículo 19, ela começa a mudar o foco e não fala só de proteção externa, mas começa a falar da proteção interna e a missão dos discípulos. Sabe por quê? Porque Jesus sabe, e a palavra dele nos ensina, que a maior guerra nossa é aqui na nossa cabeça. E o mal, ele começa aqui no nosso coração. É quando eu costumo dizer o seguinte: quando você vai lá no princípio, que Eva pecou, Eva ela não foi possessa por um espírito maligno. O que Eva fez? Ela olhava, a palavra diz que ela olhava todos os frutos e era agradável aos olhos. Então, às vezes, o pecado começa dentro de nós mesmos. Quando nós começamos a dedicar o nosso olhar, a nossa atenção àquilo que não pode. E aí Jesus, então, ele começa a orar para que o nosso interior, a santificação, fosse feita em nossas vidas. E santificação é separação para a intimidade com Deus e você viver o essencial da vida, a pureza da vida. Ou você acha que as leis de Deus é para te punir? As leis de Deus são para nos guardar. Quando nós começamos a meditar em cada coisa que Deus fala que não pode, você vai ver que aquilo ali é feito para preservar a tua vida, para santificar o teu corpo, separar você. Quando fala de santificação, não tem outro jeito, nós temos que falar de intimidade, porque só tem intimidade quem se santifica. E aí, quando você pergunta para as pessoas, você conhece a Deus? Conheço. Eu quero usar uma parte de uma pregação que eu vi um pastor fazendo e que eu achei muito interessante, que eu quero que você acompanhe com atenção. Você vai se lembrar de uma jovem loura bonita chamada Maria Meneghel. Talvez você lembre dela e saiba qual é o nome dela, como ela é conhecida, né? Ela era conhecida como Xuxa. Você talvez saiba que essa menina ela começou a ficar muito famosa e ela começou a namorar um jogador de futebol intitulado o Rei do Futebol, que era Pelé. E logo depois ela teve um namorado também da área esportiva, só que automobilística, que era o Ayrton Senna. Provavelmente eu acho que 99% das pessoas aqui, se não for 100, sabe tudo que eu estou falando, tá? Ela escolheu, depois, quando alcançou uma certa idade, um homem para ser o pai da filha dela. Quem era esse homem? Um ator, Luciano Zafir. E aí ela continuou a sua vida, ela queria ter um filho, teve uma filha. Essa filha muito bonita, com genética boa, de um pai bonito, uma mãe bonita, se chama Sasha. Você vai acompanhando comigo. Todos aqui eu tenho certeza que identificaram 100% de tudo aquilo que eu falei. Tá? Mas agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você tem WhatsApp da Xuxa? Não, né? Você já frequentou a casa da Xuxa? Você manda mensagem de bom dia, boa noite? Você já foi convidado alguma vez para ir na casa de algum aniversário da Sasha? Quem sabe para aniversário especial de 15 anos dela? Também não, né? Você sabe por quê? Conhecer não é ter intimidade. Você
pode ouvir falar de Deus, mas intimidade é para quem se santifica na presença do Pai. É para quem busca a presença dele. Você pode conhecer a vida de uma pessoa 100%, mas se você não tem intimidade, você não tem acesso a ela. Você pode conhecer a Bíblia de cabo a rabo, ter lido ela 10 vezes, mas se você não tem intimidade, você não tem acesso ao Santo dos Santos. Experiência que você só pode ter. No versículo 18 e 19, fala assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados. Uma vida santa é essencial para o testemunho e a evangelização na sua vida. Agora Jesus, ele faz, no versículo 20 ou 23, um pedido diferente. Ele faz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. E eu deles a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e tenha amado eles como tem amado a mim. Não, eu quero chamar a atenção de uma parte dessa oração que nós acabamos de ver. Jesus, ele fala: ora pelos discípulos e por aqueles que ainda não creem. E aqui Jesus, ele deixa um ensinamento muito importante para nós. Você ora realmente pela tua casa? Sabe, aqui eu vejo muitas pessoas nem tinham aceitado. Você não existia na época de Jesus. Ele estava aqui na terra, mas ele orou por você. Assim como ele ora todos os dias. Você tem um hábito de orar pelo teu filho, pelo teu neto, pelo teu bisneto. Ah, mas ainda não nasceu. Você pode orar. Entrega a tua casa na mão de Deus. Ora pelo teu serviço. Aí, mas eu estou desempregado. Mas ora, porque esse serviço já está preparado para você. Isso é fé, irmão. Isso é fé. É acreditar que Deus já tem coisa grande preparada para você. É você vislumbrar um neto que você nem sabe se vai conhecer, mas você ama, porque é a tua semente. Jesus, ele não tinha, lógico que tinha, né? Estou dizendo Jesus homem, mas ele não conhecia os Joéis. Mas ele orou por mim porque ele me amava. Ele não conhecia você, mas ele orou por você porque ele já te amava. E eu digo Jesus como homem, tá? Porque como Deus é lógico que ele já sabia quem era você. A unidade divina desejada é modelada pela relação entre pai e filho. E essa unidade hoje, ela é a igreja. É a igreja. E aqui eu vou começar a entrar numa parte muito importante para a nossa vida. Primeiro eu quero falar de igreja. Eu poderia ficar a noite inteira aqui só falando vários versículos bíblicos que falam de igreja e da função da igreja, mas eu separei 5 para poder depois falar o que eu quero falar. Em Romanos 12, versículo 4 a 5, está escrito assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Você acha que aqui tem alguém mais importante que você? Só Jesus. Você é um membro importante desse corpo de Cristo. Assim como eu sou, como você é, todos nós somos. Assim como tem membros em outros lugares. E
todos nós temos uma função muito importante. Aproveitando esse gancho aqui, eu quero falar de algo que eu não falei da outra vez, da oração. Às vezes eu falei só da nossa família, mas a tua igreja. Às vezes você olha aqui, você está aqui por um motivo. Você gosta, você ama essa igreja. Ora por ela todos os dias. Ora por ela. Às vezes a gente só quer vir aqui. Alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Você já alcançou misericórdia de Deus? Então você é nação santa, é povo adquirido, mas você tem anunciado o Evangelho de Cristo. Essa é a função da igreja. Atos 17, 24. Que Deus, o Deus que fez o mundo e que tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homem. A igreja, irmãos, aqui é uma congregação, mas a igreja é você. E eu quero que você preste atenção nesse versículo, porque lá na frente você vai ter um entendimento maior do que essa igreja, se é que você já não tem. Mateus 28, 18 a 20. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho vos mandado, e eis que estou convosco para todos os dias da terra. Olha o que ele está dizendo aqui. Eis que tem te dado todo o poder para ir adiante, pregar o Evangelho, anunciar aquilo que Deus quer. Nós estamos perdendo, irmãos, uma essência que é muito importante do ensinamento. É alcançar os filhos espirituais. Quem você cuidou durante esse ano que está terminando? Você tem alguém que você tem que cuidar sem ser a sua família? Sabe, irmãos? Essa é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade minha.
fazer discípulo. Estou lembrando de uma coisa aqui que eu estudei há muitos anos atrás. Que era feito lá em Israel, eu não sei se hoje ele é feito. Mas você sabia que essa parte de evangelizar, é lógico que Israel não é só pelo cristianismo, mas também pelo cristianismo. Você sabia que essa parte de evangelizar, fazer discípulo, é algo tão importante que muitas vezes os discípulos dormem junto com seus mestres para adquirir toda a aparência que ele tem, todo o conhecimento que ele tem. Para isso é preciso se santificar. Devemos buscar harmonia e o amor, superando divisões mesquinhas, sabe? Às vezes o que nós vemos, não estou dizendo isso aqui nessa igreja não, tá? Eu estou dizendo como igreja, no geral. Mas nós vemos dentro das igrejas brigas, divisões por poder aparecer, por querer ser mais do que o outro, por achar que ele tem um dom melhor do que o outro. Eu sei pregar melhor do que aquele. Meu irmão, todo dom é dado por Deus, não é seu. É de Deus e é para Deus. E a unidade da igreja, ela não pode ser quebrada por vaidades humanas. E eu quero falar, isso aqui, na minha opinião, é muito importante na sua vida, a unidade. Vou ler aqui que é para não perder nenhum detalhe do que eu anotei. Quando Adão caiu, o que acontece? Para você entender a unidade, tá? Quando Adão caiu, o paraíso fecha. Isso está lá em Gênesis 3, versículo, se eu não me engano, 24, é o último versículo do capítulo 3 de Gênesis. A Bíblia, ela chama, lá em 1 Coríntios, Jesus de último Adão. E quando a mulher foi criada, logo assim que a mulher foi criada, pela primeira vez nós vemos Adão completo na palavra de Deus. E ele fala assim: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele viu uma unidade ali, porque aquela mulher saiu dele. É osso dos meus ossos, carne da minha carne. Quando Jesus ele morre na cruz, o que acontece? Primeira coisa, antes de morrer na cruz, Jesus ele fala assim: ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. O paraíso tinha sido fechado agora. Mas Jesus agora diz que o ladrão estaria com ele no paraíso. Continuando, vejamos, Adão, primeiro um homem, e até o pecado, considerado um filho perfeito, está lá em 1 Coríntios, dizendo que antes do pecado, ele é o primeiro Adão feito da carne, e Jesus, o último Adão espiritual. Primeiro Adão, filho perfeito de Deus antes do pecado, em um sono profundo, e surge a sua esposa da sua costela. Quando Jesus, filho perfeito de Deus, morre na cruz, ele dorme o sono da morte na cruz. O que acontece na sequência? Vem o soldado, quando vê que ele está morto, fura a sua costela. O que sai da costela de Jesus? Sangue e água.
Da costela de Adão, Deus provê a esposa. E da costela de Jesus sairá sangue, e do sangue de Jesus nasce a igreja. Lá em 1 João está escrito. Quando eu vi isso aqui, que eu juntei tudo, eu fiquei maravilhado. Como a obra de Deus, ele é perfeito. É maravilhoso, né? Olha a obra de Deus, do sangue de Jesus. O que foi feito no início é agora o que nós vivemos. Você é a igreja que nasceu do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A noiva de Jesus nasce do sangue, está lá em 1 João capítulo 5, versículo 5, para quem quiser ver depois. Interessante que quando Saulo ele está perseguindo a igreja, Jesus chega para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus ele não fala assim: Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a igreja? Não, ele fala: por que me persegue? Você sabe por quê? Porque assim como Adão via a Eva como osso dos seus ossos, sangue do seu sangue, um só aí dos dois, Jesus olha para a igreja e fala: eu e ela somos um só. Ele não precisa diferenciar. Igreja é Jesus. Quando perseguem a igreja, estão perseguindo Jesus Cristo, porque é dele que nasceu a igreja. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Você entende a necessidade e a responsabilidade da sua unidade com o Senhor, o Salvador da sua vida? A santidade que nós devemos buscar. Nossa unidade é a nossa maior ferramenta de um evangelho completo e firme. Um mundo dividido, irmão, precisa ver uma igreja unida num só propósito diante de Deus. E não é o que nós temos visto muitas vezes. E se não é o que nós temos visto, nós precisamos orar para que essa unidade ela aconteça na igreja de Cristo. Porque, sabe quando eu percebi isso? Eu queria gravar um vídeo e me chamou a atenção o seguinte: eu queria falar do Papa. E aí eu comecei a pensar, eu falei assim: gente, vou fazer um vídeo aqui para botar na minha rede social, em que eu falo assim: gente, como é que é possível as pessoas acreditarem que o Papa ele representa Deus? Porque parece às vezes que Deus é assim. Quando você vê isso, antes de eu falar isso, eu vou explicar o porquê que eu falei isso. Porque o que acontece? Quando você vê um Papa, a Maria é corredentora. No outro Papa, ela não é. Em um Papa, a igreja pode fazer isso, tem tendências para um lado diferente. Para o outro Papa, parece que Deus fica toda hora tem uma opinião. É esquizofrênico, muda toda hora de opinião. Quando a palavra de Deus fala assim, ele lá em Malaquias está escrito: eu sou Deus e não mudo. Deus ele não muda a essência dele, o caráter dele, que ele é onipotente, presente, onisciente, é onipotente, onipresente e onisciente. O caráter de Deus na nossa vida, ele é amor, ele cuida, ele protege. Então eu comecei, eu falei assim: pô, mas eu vou falar uma coisa dessa, mas a igreja evangélica também ela é dividida. E aí eu parei, refriei e falei assim: não vou fazer esse vídeo. Sabe, irmãos, ao invés às vezes da gente apontar o dedo, nós precisamos olhar dentro de nós mesmos. Sabe? Porque às vezes nós estamos muito fácil de apontar o dedo ao erro. Deixa que Deus corrige aquele que está errado. Você pode evangelizar uma pessoa mostrando os erros, mas olhe
para que o acerto de Deus esteja na sua vida e aonde você tem andado. Conclusão: a oração de Jesus em João 17 é um lembrete poderoso do seu amor, do seu cuidado contínuo por nós. Ele intercede todo dia pela nossa vida, pela proteção, pela sua santificação, e para que você tenha unidade com o Pai. Eu queria convidar você a ficar de pé. Chamar o grupo de louvor aqui na frente. Você entendeu, irmãos, o processo da unidade e da santificação na sua vida? Hoje é dia de você orar ao Senhor. Você tem vivido isso no seu dia a dia? Que você tem vivido? Glorifica Deus por isso. Se você tem falhado, assim como eu confesso, eu preparei essa palavra e me surpreendi com muitas coisas. Sabe? Porque eu, desde que fui chamado a primeira vez para anunciar o Evangelho, para pregar, para ser obreiro na época, começou antes de eu vir aqui para essa igreja, quando eu era líder de célula. Depois, quando o missionário me chamou e eu fui de obreiro para presbítero, de presbítero para pastor. Eu tenho um negócio comigo, eu já falei algumas vezes. Eu me sinto, como que eu vou dizer? Parece que eu estou nervoso toda vez que eu vou pregar. Por que eu falo isso? Porque eu fico ansioso de trazer a palavra na responsabilidade que é anunciar algo que é importante. Eu, por muitas vezes ao longo da minha vida, eu orei a Deus para tirar isso de mim. Até que um dia Deus falou comigo: se eu tirar isso de você, você não está pregando mais pelo Espírito, mas pelo seu próprio entendimento. Por que eu estou falando isso com você? A responsabilidade é todos os dias. Deus é santo, irmãos. Deus é santo. Deus, Ele é santo e é maravilhoso. Eu aprendi aqui com uma missionária que no passado os homens, apenas escreviam o nome de Deus, eles levantavam, lavavam as mãos e escreviam o nome de Deus. Santidade. E às vezes nós estamos usando o nome de Deus tão em vão. Nós não estamos percebendo que nós nascemos do sangue de Cristo, do sacrifício do Cordeiro, daquele que se entregou sem ter nenhum pecado, sem ter nenhuma culpa. Ele se entregou para que hoje você pudesse estar aqui, levantando os seus pensamentos, elevando os seus pensamentos na presença do Pai, na presença do Santo dos Santos. O que você tem feito com isso nas suas mãos? Sabe, irmãos, o nosso dia tem 24 horas. 24 horas multiplicado por 7, eu nem sei quantas horas
que é demais em uma vez por semana na casa de Deus, que já está bom demais. Quando você vem aqui para se curvar diante do Santo dos Santos, você vem aqui para orar, para receber aquilo que Ele tem para você. E o que Ele tem para você não é para você. É para que você tenha uma vida melhor. É para que você cresça. É para que você se aproxime dele. É tempo para a gente parar e olhar. O mundo é mau. O mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Quer dizer, o mundo está morto no maligno. Atenda. Porque Deus é com você. Feche seus olhos. Oh, Santo dos Santos. Oh, Deus maravilhoso, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Senhor, pela possibilidade de estarmos aqui na tua casa. Exaltado seja o teu nome, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo sacrifício do teu Filho, Senhor. Oh, Santo dos Santos, nós entramos hoje na tua presença, porque queremos nos apresentar diante de ti, Senhor. O sacrifício já foi entregue ao Santo dos Santos, é o seu Filho, meu Pai. Um cordeiro sem mácula, que foi entregue como uma ovelha entregue ao matador, Senhor. Pela minha vida, Senhor, pela vida daqueles que te buscam. Somos tão negligentes na nossa fé, somos tão negligentes na função que o Senhor tem nos dado como igreja. Esquecemos que foi pela tua morte na cruz do Calvário que hoje nós temos vida, Senhor. Poxa, cada nova chuia nossa. Oh, Deus maravilhoso. Toca no coração da tua igreja, Senhor. Aviva o teu povo, porque é tempo de se entregar. É tempo de abrir os nossos olhos. É tempo de abrir os ouvidos espirituais e ouvir o que o Espírito diz, Senhor. Está chegando a hora, Senhor, a hora que o Senhor virá com grande alarido e poder, com glória nas nuvens, Senhor, buscar aqueles que são seus, Pai. Oh, meu Deus, e certamente o Senhor perguntou: se o Senhor virá, sim, o que temos para oferecer? O que temos? Vida, todo poder, toda glória, toda majestade. O Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso. O Senhor é a causa de não sermos consumidos, Pai. Queremos nessa noite, Senhor, tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Crer nesse novo pacto, nessa nova aliança que está em Cristo Jesus. Que a tua igreja, Senhor, a tua igreja precisa anunciar o teu nome. A tua igreja precisa se colocar como um membro ativo, Senhor, desse corpo maravilhoso do qual cabeça é Cristo. Queremos, Senhor, nessa noite, alcançar o entendimento, Senhor, que não podemos agir como muitos têm agido, abandonando a sua congregação, Senhor, sem foco algum. Queremos nessa noite, Senhor, aprender e agir, Senhor, conforme diz a tua palavra. Foi-nos dado todo o poder no nome de Jesus Cristo para pisar em cobras e escorpiões, para anunciar o Evangelho, para libertar o cativo, para quebrar correios. Oh, meu irmão, na tua vida há o poder no nome de Jesus Cristo. Por você ter
ajuda, Senhor, a escolha da nossa vida. E para isso, Senhor, santifica-nos na verdade. E a tua verdade é a tua palavra. Em nome de Jesus. Oh
dízimo, a sua oferta, Senhor, nas tuas mãos. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja teu nome. Somos maravilhosos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer por cada vida que aqui está, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas. E pedir a bênção do Senhor sobre a vida de cada um aqui nessa noite, Senhor. Sabemos, Senhor, que os dias são maus, os dias são dificultosos, não somente nas batalhas da nossa vida, no dia a dia, espiritual, mas também financeiro, Senhor. Acrescenta na vida dos seus filhos, para que a fidelidade se multiplique na sua casa. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aqui, você pode vir à frente. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo cuidado até o dia de hoje. E pela fé, nós já agradecemos, Senhor, por toda essa semana que há de se iniciar. Obrigado pela palavra, Senhor, que o Senhor nos concedeu e que seja, Senhor, uma realidade isso na nossa vida, Senhor. Proteção, santificação e unidade na sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, guarda a tua igreja, leva-nos em paz para os seus lados. Dê-nos uma semana abençoada, Senhor, repleta de bênção e de realização daquilo que eles têm buscado diante de ti. Livra-nos, Senhor, em nome de Jesus, de toda cilada maligna, Senhor, dos ataques do maligno todos os dias que ele tem tentado com a vida daqueles que são seus. Mas guarda-nos também, Senhor, do olhar do homem mau, aquele que vem para trazer prejuízo, Senhor, aos seus filhos. Esconde-os, Senhor, cada um, Senhor, para que eles possam seguir adiante, cumprindo tudo aquilo a qual o Senhor designou para cada um de nós. É a oração que nós fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E digo que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja, Senhor, sobre cada um aqui e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, que todos digam amém. Graças a Deus. Mais uma vez, bem forte.